Eu não sei nem como começar isso aqui. Talvez dizendo que eu tô cansada. Cansada por dentro, sabe? São 82 anos nas costas, e parece que todo dia eu carrego mais uns 2, só de lembrar das coisas que vivi. Não é fácil sentar aqui, olhar para essa câmera e contar minha história. Mas se eu não contar, quem vai? Quem é que vai lembrar da mulher que eu fui, da menina que chorava calada no quarto, da esposa que rezava para não apanhar à noite, da mãe que perdeu tudo e ainda assim continuou? Me chamo Doralice, mas quase ninguém me chama assim. Na vila onde eu moro aqui em Coronel Fabriciano, Minas Gerais, o povo me conhece como Dona Dora da Reta. Nome engraçado, né? Mas reta nunca foi minha vida. Meu caminho foi cheio de curva, buraco, desvio e abismo também. A primeira coisa que me rasgou por dentro foi quando minha mãe morreu. Eu tinha só 8 anos. Era um domingo de manhã, e ela estava lavando roupa no tanque de cimento lá nos fundos. Escorregou, bateu a cabeça na quina, e ficou ali mesmo. Eu estava perto, brincando de casinha com sabugo de milho. Vi tudo. Só que naquela idade a gente não entende direito o que está acontecendo. Eu achei que ela só tinha caído, que ia levantar e me chamar para ir buscar lenha. Mas ela não levantou. Nunca mais. O povo correu, chamaram o padre, médico não tinha por perto. Só chegaram depois de horas, quando já era tarde demais. Meu pai ficou branco, depois ficou mudo. E depois, ficou estranho. No velório, ele não chorou. Só ficava olhando o corpo dela como quem tenta entender se aquilo era real. Eu lembro de ter puxado a mão dele e dito: pai, ela vai acordar. Ele puxou a mão e disse com os dentes cerrados: fica quieta, Doralice. Depois disso, foi como se uma nuvem preta tivesse descido sobre a nossa casa. E não subiu nunca mais. Pouco tempo depois, ele apareceu com uma mulher. A tal da Odete, uma viúva que morava na parte alta do bairro. Tinha 2 filhos e uma língua que parecia espada. No começo, ela se fazia de boa, ajudava nas coisas, dava comida quente. Mas bastou meu pai oficializar ela como madrasta, e o bicho mostrou as garras. A Odete era o tipo de mulher que só sabia sorrir pra fora. Por dentro, ela era seca. Daquelas que olha pra criança como quem olha pra um sapo. E pra mim, ela tinha nojo. Não demorou muito e eu deixei de ser filha pra virar criada. Enquanto os filhos dela brincavam no terreiro, eu esfregava o chão com sabugo. Quando eles ganhavam doce da venda, eu ganhava bronca. Se eles choravam, ela consolava. Se eu chorava, ela gritava: engole esse choro que você não é ninguém. Meu pai virou um vulto dentro de casa. Trabalhava o dia inteiro como pedreiro. Quando chegava, já estava bêbado. A Odete colocava comida no prato dele e servia com sorrisinho, como se fosse uma boa esposa. E ele, feito um cachorro domesticado, aceitava tudo. Nunca me defendeu. Nunca perguntou se eu estava bem. Nem quando a Odete me cortou a cabeça com pente de madeira porque eu estava com piolho de novo. Teve uma noite que ela me deixou do lado de fora da casa porque eu deixei cair uma bacia de água. Tava chovendo fino, mas fazia frio. Eu dormi encolhida perto do galinheiro. Tive febre por 3 dias depois disso. E nem um chazinho de boldo me deram. As coisas só pioraram quando eu fiz 12 anos. Eu comecei a crescer. Tava virando mocinha. E foi aí que meu pai começou a me olhar de um jeito que me dava medo. Sim, você entendeu certo. Eu nem gosto de lembrar dessa parte, mas preciso contar. Foi numa tarde abafada, depois que a Odete tinha saído para a igreja com os filhos. Eu tava lavando roupa no tanque, igual minha mãe fazia. Meu pai chegou meio cambaleando, com aquele bafo de cachaça e olhos que não eram mais de pai. Ele me encostou na parede do galpão e disse: você já tá mocinha, né? Sua mãe morreu muito cedo, e homem tem necessidade. Eu não lembro de tudo com clareza. O que eu lembro é de ter sentido nojo. Nojo dele. De mim. De tudo. Depois disso, passei a evitar ele. Dormia com um pedaço de pau embaixo do colchão de palha. Toda vez que ele chegava tarde, eu fingia que estava dormindo, mas o coração batia feito tambor de escola de samba. A Odete nunca falou nada, mas eu sabia que ela sabia. Uma vez, ela me olhou e disse: se você provocar ele, a culpa vai ser sua. E virou as costas como se tivesse falado do tempo. Ali, eu comecei a morrer por dentro. Foi mais ou menos nessa época que comecei a trabalhar na casa da Dona Zilma,
uma professora que morava no centro. Ela me pagava 2 cruzeiros por semana para limpar e passar. Foi o primeiro lugar onde me senti gente. A dona Zilma me dava café com leite quente e me perguntava da escola. Disse que eu tinha inteligência nos olhos. Ela tentou me ajudar a voltar a estudar, mas a Odete não deixou. Disse que menina que estuda engravida cedo. Vai entender. Aos 16, eu conheci o Benedito. Um rapaz moreno, alto, que trabalhava na serraria. Ele me via sempre passando com bacia na cabeça e começou a me chamar de Rainha da Lavadeira. Eu ria, no começo com vergonha, depois com esperança. Ele foi meu primeiro beijo, minha primeira ilusão, meu primeiro homem de verdade. Mas também foi o primeiro que me levantou a mão. No início, ele era um príncipe. Me ajudou a sair de casa, me levou para morar com ele num barraco de madeira. Eu achava que a vida ia melhorar. E até parecia que ia. Tivemos nosso primeiro filho, o Luciano, quando eu tinha 18. Só que depois ele perdeu o emprego, começou a beber e a bater. No começo era só empurrão. Depois virou tapa. Depois soco. Um dia ele me jogou contra a parede porque o feijão queimou. Eu fiquei ali, caída, segurando a barriga com o segundo filho dentro. E pensando, será que é assim que acaba minha vida? Mas não acabou não. Eu aguentei. Aguentei tudo. Pelo Luciano, pela Maria das Dores, pela terceira menina que veio depois, a Júlia. Eu suportei silêncio, dor, humilhação. Porque mulher naquela época era criada para engolir. E eu engoli tanto que quase me afoguei. Mas teve um dia que foi diferente. Um dia que o estômago virou fogo. E foi fogo mesmo. Literalmente. Mas isso eu conto depois. Agora me conta uma coisinha, meu bem. De onde é que você tá me ouvindo, hein? Essa vovó aqui é curiosa e adora saber até onde essa história chegou. Você tá me escutando aí do interior, da capital, ou de algum cantinho bem longe do Brasil? Comenta aqui embaixo que eu leio tudo, viu? E se meu desabafo tá tocando seu coração, já deixa um like cheio de carinho, se inscreve no canal e ativa aquele sininho bonito, que ainda tem muita coisa pra contar. Aqui a gente chora junto, mas também aprende e se abraça em cada palavra. Vai lá, comenta pra mim e fica comigo até o fim dessa história. Eu tô te esperando. Eu já perdi a conta de quantas vezes lavei sangue da minha própria roupa. Sabe quando você se acostuma tanto com a dor que já nem sente mais direito? Quando o roxo na perna parece parte da pele. Quando o medo de morrer dormindo vira só mais um barulho no fundo da cabeça. Pois é. Foi assim que vivi por anos. O Benedito tinha 2 caras. Para quem via de fora, era trabalhador, amigo, homem sério. Até ajudava vizinho com reforma, carregava compra de idoso na feira. Mas em casa, era outro. Bastava um gole de pinga para ele virar bicho. Um monstro. E o pior é que eu tentava entender. Dizia para mim mesma: ele tá passando por fase ruim, tá desempregado, tá frustrado. A gente inventa desculpa para quem fere a gente quando ainda ama. É triste, mas é verdade. Teve um dia que ele chegou transtornado. Eu tava com a Júlia no colo. Ela tinha só 2 meses. O Luciano e a Maria das Dores estavam brincando com tampinha de garrafa na varanda. O feijão ainda tava no fogo. Eu mal ouvi ele chegar. Só senti a porta sendo escancarada e a panela voando contra a parede. Espatifou no chão. O caldo quente respingou em mim e na Júlia. Ela gritou. Eu gritei também. Ele gritava mais alto. Cadê a comida, sua vagabunda inútil? Fiquei entre ele e os meninos. E juro por tudo que é mais sagrado, naquele momento, eu pensei que ele fosse matar a gente. Ele veio com a mão fechada, mas parou no meio do caminho. Olhou para Júlia chorando, pro feijão espalhado no chão, pro fogo ainda aceso, e saiu. Eu chorei a noite toda naquele dia. Com medo, com raiva, com culpa. Mas não fui embora. Por quê? Porque eu não tinha para onde ir. Porque eu achava que era isso mesmo que me cabia. Porque toda mulher que conhecia também sofria. Algumas apanhavam, outras eram traídas, outras morriam por dentro e ninguém nem percebia. E foi nesse meio tempo que comecei a perder meus filhos. Não de morte, não ainda. Mas perdi de um jeito mais cruel. Eles começaram a me odiar. O Luciano, meu primogênito, cresceu vendo o pai me humilhar. E em vez de sentir pena, ele aprendeu. Começou a me responder, a gritar comigo. Um dia, me chamou de burra.
Tinha só 9 anos. Depois disso, foi ladeira abaixo. Começou a roubar troco da venda, a faltar na escola. Quando briguei com ele, ele cuspiu no chão e disse: "Eu não tenho que te respeitar, você é só uma lavadeira fracassada." Aquilo doeu mais que qualquer surra do Benedito. Porque foi da boca do meu filho. Meu menino. Aquele que eu pari com dor, que eu carreguei no colo enquanto apanhava com ele no ventre. A Maria das Dores, por outro lado, ficou muda. Ela não falava. Literalmente. Um dia, parou de falar. Os médicos disseram que era trauma, que ela não tinha nada no corpo, só na alma. Pois é. A alma dela ficou quieta para sempre. Até hoje, ela só fala com os olhos. E eles gritam. A Júlia. A Júlia era pequena demais. Mas foi nela que coloquei minhas últimas esperanças. Ela era doce. Tinha um jeitinho de consolar, mesmo sem entender. Às vezes me trazia florzinha do mato, dizia: "Mamãe, você é bonita." Aquilo era como um remédio. Eu agarrava aquele carinho como se fosse a única corda me segurando no penhasco. Mas até isso o Benedito tentou destruir. Um dia, ele chegou bêbado e jogou minha trouxa de roupa limpa no chão. Pisou em cima. Disse que eu me achava mulher de respeito, mas era só trapo velho. Eu pedi calma. Pedi em silêncio, com o olhar. Mas ele veio pra cima com fúria. Pegou uma concha de ferro que eu usava no fogão e bateu com força na mesa, bem do lado da cabeça da Júlia. Ela se mijou de medo. Começou a tremer. E naquele momento, alguma coisa quebrou dentro de mim. Foi como se uma porta que eu mantinha trancada há anos finalmente tivesse arrombado. Naquela madrugada, depois que ele dormiu roncando fedendo a pinga, eu fiquei sentada no canto da cozinha. A Júlia dormia no meu colo. O olho dela ainda vermelho de chorar. E eu fiquei olhando para a panela d'água que ainda estava no fogão de lenha. Tava fervendo. Borbulhando. Cantando uma canção de fúria silenciosa. E foi aí que algo me atravessou. Eu me levantei. Eu peguei a panela. Eu caminhei até o quarto. Eu tremia. Tremia tanto que parecia que o mundo ia acabar. Mas era só o meu mundo mesmo. Ou o que restava dele. Parei na porta. O Benedito dormia de barriga para cima, boca aberta, como se fosse um anjo. Mas eu sabia que ali não tinha anjo nenhum. Só um demônio vestido de homem. Levantei a panela. A mão doía de tanto peso. Mas o ódio é mais forte que o braço. Só que eu não joguei. Eu tremi. Chorei. Gritei por dentro. Mas não tive coragem. Voltei para a cozinha, sentei de novo, e chorei até a água esfriar. Naquela noite, eu matei a mim mesma pela última vez. Mas no dia seguinte... no dia seguinte o Benedito acordou e fez algo que mudou tudo. Ele levantou e disse que estava indo embora. Disse que conheceu uma mulher de verdade no boteco e que ia embora com ela. Pegou a calça, a escova de dente e sumiu. E eu fiquei ali, no chão da cozinha, olhando pro nada. Sentindo que, pela primeira vez, a prisão estava aberta. Mas liberdade não é uma coisa que a gente aprende de um dia pro outro. Às vezes, ela assusta mais que o cativeiro. E assim começou minha nova prisão. A de criar 3 filhos sozinha. A de ser culpada até pelo que eu não fiz. A de ser julgada por vizinhos, ignorada pelos próprios filhos, e carregada pelo peso de um passado que eu nunca escolhi. Mas eu ainda tô aqui. Ainda tô viva. E tenho mais coisa para contar. Quando o Benedito saiu por aquela porta, parecia até que o mundo tinha ficado mais leve. Por um instante, eu achei que a vida fosse melhorar. Me peguei até respirando fundo, sentindo o cheiro do feijão no fogo como se fosse um novo começo. Mas não demorou muito e percebi que a liberdade também machuca. Porque agora tudo dependia de mim. A comida, o gás, o sabão, o pano de prato, a roupa das crianças, o caderno da escola, o chinelo furado. Era tudo nas minhas costas. E eu já não tinha costas, só cacos. A casa era simples, 3 cômodos tortos num barraco de madeira forrado de papelão para segurar o vento frio da serra. Em Coronel Fabriciano, o inverno chega com gosto, e as paredes finas da casa tremiam junto comigo nas noites geladas. Me levantei cedo no primeiro dia sem o Benedito. Fiz café preto ralo, cortei pedaço de mandioca e empurrei pros meninos com açúcar. O Luciano me olhou com desdém. Adolescente, já com voz grossa e pose de homem. Disse: "Agora que o pai foi embora, você vai viver de esmola, é?"
Aquilo me cortou. Mas calei. Eu tinha medo dele se tornar igual ao pai. Na verdade, eu já sabia que era tarde. No dia seguinte, fui bater de porta em porta atrás de serviço. Lavar, passar, cozinhar, cuidar de velho. Qualquer coisa que me pagasse com honestidade. Consegui uma faxina semanal na casa da dona Hermínia, que morava numa das casas boas da Vila do Sol. Ela me dava almoço e ainda deixava eu levar o resto de comida para casa. Teve dia que o que sobrou da casa dela foi o que salvou meus filhos de dormirem com a barriga vazia. Mas o Luciano, ele queria mais. Começou a andar com os rapazes mais velhos, de moto barulhenta, cabelo raspado e fala fácil. Eu percebi logo. E uma noite, quando ele chegou em casa com um tênis que eu sabia que ele não podia pagar, perguntei: de onde veio isso, Luciano? Ele respondeu seco: trabalhei. Você acha que só você rala nessa casa? Aquela frase veio como um tapa. Mas não foi só a frase. Foi o tom. O olhar. Como se eu fosse um peso na vida dele. Um tempo depois, ele parou de voltar para casa. Dormia fora, passava 2, 3 dias sumido. Quando vinha, trazia cheiro de cigarro, bebida, e um sorriso de escárnio. E quando o confrontei, ele me empurrou. Sim, meu filho me empurrou. Eu bati as costas no fogão e só não caí no chão porque a Júlia me segurou pelo braço. Ela tinha só 10 anos. Ele olhou para mim com um olhar vazio. Sem culpa. Sem amor. E aí eu entendi. Eu não estava criando filhos, eu estava sobrevivendo entre feras que o mundo tinha ajudado a moldar. A Maria das Dores ainda era meu silêncio. Passava o dia sentada na janela, costurando paninhos, fazendo crochê com as vizinhas mais velhas, sem nunca dizer uma palavra. Às vezes chorava sozinha, olhando o céu. Às vezes ria sem motivo. Mas eu via naqueles olhos uma saudade de algo que ela nem sabia o nome. A Júlia era meu colo. Era ela que me fazia rir de vez em quando. Que me lembrava que havia beleza até num café coado com coador de pano furado. Ela me contava as fofocas da escola, desenhava bonecas no chão com carvão e dizia que um dia ia ser professora. Eu dizia vai sim, minha filha, mesmo sabendo que eu mal podia comprar um caderno novo para ela. Mas a Júlia... a Júlia me salvava sem saber. Nessa época, comecei a vender empadinha na porta da igreja. Acordava às 4 da manhã, fazia massa com margarina barata, recheava com frango desfiado e tempero na medida. Levava tudo numa bacia coberta com pano de prato bordado. Vendi por semanas. Até que um dia, a bacia desapareceu. Sim. Roubaram minha bacia de empadinhas. Eu chorei tanto nesse dia. Tava cansada, suada, com os pés doendo e o estômago vazio. Era só uma bacia, eu sei. Mas para mim, era tudo. Era o que eu tinha conseguido construir com esforço. Era meu sustento. Minha independência. Meu restinho de dignidade. Fui sentar na escadaria da igreja e desabei. A irmã Inácia, que passava por ali, me viu chorando e trouxe um pão doce e um copo de água. Ela segurou minha mão e disse: você tem um peso tão grande nos olhos, Dora. Mas também tem luz. Só precisa lembrar onde escondeu. Aquilo mexeu comigo. Porque eu já nem sabia mais quem eu era. Só sabia o que tinha perdido. Um tempo depois, descobri que o Luciano estava envolvido com coisa errada. Muito errada. Um dia, a polícia apareceu na porta. Levaram ele. Disseram que ele tinha participado de um assalto. Eu não tinha nem dinheiro para ir na delegacia. E quando fui, ele me culpou. Olhou para mim, com ódio, e disse: se eu sou assim, a culpa é sua. Você sempre foi fraca. Fraca. Essa palavra me acompanhou por anos. Fraca porque aguentei o Benedito. Fraca porque não segurei o filho. Fraca porque dormia sem comer para alimentar os outros. Fraca porque não gritava. Porque não reagia. Mas naquele dia, depois de ouvir aquilo, eu não chorei. Eu levantei. Respirei fundo. E entendi que ser forte não é gritar mais alto. É seguir em frente mesmo com o corpo em pedaços. Voltei para casa com a cabeça quente. E encontrei a Júlia me esperando na porta, com um pratinho de arroz e batata cozida. Ela disse: come, mãe. Você tá precisando. Eu sentei. Comi. E chorei pela primeira vez, de gratidão. Foi naquele dia que comecei a planejar. Não a vingança, mas a reconstrução. Eu ia me levantar.
Eu não sabia como, nem quando, nem com que forças. Mas eu ia. Porque eu precisava mostrar para Júlia que ainda dava para ser feliz. Que a vida não acabava em tapa, nem em prisão, nem em abandono. Só que a vida ainda ia me colocar de joelhos muitas vezes antes disso acontecer. A gente pensa que, depois de tanto sofrimento, o coração já não quebra mais. Que ele vira pedra, que endurece, que aprende a resistir. Mas eu descobri que não. Ele continua mole. E sempre dá um jeito de doer mais fundo. A prisão do Luciano foi um baque, sim. Mas eu juro por Deus, o que mais me destruiu veio depois. Veio de quem eu mais protegia. Veio da Júlia. Naquela época, ela já estava com 14 anos. Mocinha feita. Linda, com aquele sorriso de canto de boca que parecia ter nascido pronto para salvar o mundo. Ela era respeitada na escola, ajudava em casa, fazia de tudo para me ver bem. Era meu braço, meu colo, minha esperança. E talvez por isso tenha doído tanto quando descobri. Foi por acaso. Eu estava varrendo o quarto, e a vassoura bateu num caderno velho embaixo da cama dela. Quando peguei, era um diário. Nunca fui de mexer em coisa de filho, mas alguma coisa me puxou. O coração já avisava. Abri. E lá estava escrito, com a letra dela. Às vezes tenho vergonha da minha mãe. Ela é tão cansada, tão feia, tão derrotada. Queria ter nascido em outra família. Ou que ela fosse mais parecida com as mães das minhas amigas. Ela não sabe nem sorrir mais. Eu congelei. A vista a embaraçou. O chão pareceu ceder sob meus pés. Eu fiquei ali, sentada no chão de tábua, com o diário no colo, sentindo cada palavra dela como faca atravessando o peito. Não era para ser minha inimiga. Ela era minha última luz. Minha esperança. Minha menina. Eu chorei calada. Chorei com vergonha. Não dela. De mim. Por ter achado que estava fazendo tudo certo. Por ter acreditado que o amor era suficiente. E sabe o que eu fiz? Nada. Fechei o diário, botei de volta no mesmo lugar e segui minha vida. Continuei colocando café com leite para ela, costurando o vestido com renda velha, ajudando nos deveres de casa. Fingindo que eu não sabia de nada. Mas por dentro, algo se rompeu. Não parei de amar a Júlia, não. Mas parei de acreditar que eu era suficiente. E isso mata por dentro. Na mesma época, a Maria das Dores começou a ficar estranha. Mais calada que o costume. Evitava até olhar nos meus olhos. Quando eu chegava perto, ela se afastava. Comecei a desconfiar de tudo. Achei que estivesse doente. Levei em benzedeira, em médica da UBS, até no centro espírita. Todo mundo dizia que era espiritual, emocional, trauma antigo. Mas eu sabia que era mais que isso. Até que um dia, num surto, ela quebrou um espelho em casa com a mão e ficou gritando. Gritando mesmo, pela primeira vez em anos. Disse: "Ele tá aqui, ele voltou, ele tá aqui." Demorou para eu entender. Mas depois de muito choro, de muitas tentativas, ela me olhou e sussurrou. Com a voz rouca, machucada. Foi o pai. E aí eu entendi. Ela lembrava. Lembrava do que o Benedito tentou fazer com ela quando tinha 8 anos. Aquilo que eu nunca soube, ou que talvez não quis ver. Ela carregava o peso sozinha desde então. E o trauma calou a voz dela por todos aqueles anos. Eu fiquei sem chão. Senti ódio, nojo, culpa, vontade de morrer. Eu não protegi minha filha. Eu chorei ajoelhada, abracei ela no colo e pedi perdão. Pedi como quem pede ar. Como quem tenta puxar o tempo de volta com as mãos. Mas já era tarde. A dor dela já tinha virado parte da alma. E como se não bastasse, a praga do Benedito resolveu reaparecer. Foi num domingo, perto do Natal. Eu estava voltando da feira com um pacote de arroz e outro de farinha. Quando virei à esquina da rua principal. Lá estava ele. Sentado no meio-fio. Envelhecido, sujo, cambaleando de tanto álcool. Na hora, minha alma gelou. Parei no meio da calçada. Ele me viu. Levantou, cambaleou até mim e disse: "Dora, me ajuda. Eu não tenho mais ninguém." Eu queria cuspir na cara dele. Queria dizer que ele não era gente. Que ele tinha acabado comigo, com os filhos, com tudo. Mas sabe o que fiz? Dei as costas e fui embora. E nunca me senti tão forte na vida. Aquele homem já não me causava medo.
Só repulsa. Ele morreu 3 semanas depois, dormindo num banco de praça. Morreu sem ninguém. Sem perdão. Sem velório decente. Fizeram um enterro de indigente, com caixão de pinho e sem nome no túmulo. E sabe o que é mais doido? Eu não chorei. Mas também não comemorei. Fiquei neutra. Como se aquele peso tivesse evaporado. Como se, pela primeira vez em décadas, eu pudesse respirar sem ele sobre meu peito. Só que o estrago que ele fez ainda ia ecoar por muito tempo. Nos filhos. Em mim. Na memória. E ainda tinha muita coisa pela frente. Coisas que nem as rezas da minha avó teriam conseguido impedir. Depois que o Benedito morreu, a vida ficou mais silenciosa. Era um silêncio esquisito, daqueles que não trazem paz, só ecoam lembranças. À noite, deitava e ficava olhando o teto, lembrando de cada grito, cada pancada, cada súplica engolida em seco. Mas o tempo passou. O Luciano continuava preso. Eu ia lá, às vezes. Não por ele, mas por mim. Levava sabonete, escova de dente, toalha. Um dia, ele nem quis me ver. Mandou recado por um guarda. Diz pra ela que eu não tenho mãe. Voltei pra casa com o coração pesado e o rosto seco. Acho que chorei tanto por aquele menino que já não tinha lágrima pra dar. A Maria das Dores se fechou ainda mais depois da revelação. Passava os dias dentro de casa, mexendo nas roupas da infância, desenhando coisas no caderno, escrevendo bilhetes mudos. Eu lia todos. Um dizia: eu sou só a metade. A outra metade ficou presa no tempo. E a Júlia? Ah! Essa parte é a mais difícil. A Júlia, meu raio de sol, minha flor teimosa, começou a mudar. Aos 16, arrumou um namorado mais velho. Eu percebi que ele não prestava logo no primeiro olhar. Tinha aquele jeito manso demais, sorriso torto, fala melosa, mas com os olhos frios. O nome dele era Anderson. Trabalhava num lava-jato, mas vivia mais na rua do que dentro do serviço. Levava a Júlia de moto pra cima e pra baixo, com roupa colada, batom vermelho e aquele riso de menina que não sabia onde estava se metendo. Tentei alertar. Pedi com jeitinho. Depois implorei. Mas Júlia me cortou com palavras que eu nunca esperei ouvir. Você tem inveja porque eu tô feliz. Porque você nunca foi amada de verdade. Senti um gosto amargo na boca. Era como se ela tivesse me cuspido a alma. Ela fugiu de casa pouco tempo depois. Deixou só um bilhete. Mãe, me perdoa. Mas eu preciso viver minha vida. Você me sufoca. Eu te amo, mas preciso ser feliz longe disso tudo. Fiquei dias sem comer. O mundo ficou cinza. A casa virou um túmulo. E o pior, a vizinhança toda sabia. A filha da Dora fugiu com aquele traste. Aquela menina era boa, até a mãe estragar. Mas também, com uma vida assim. Eu fingia que não ouvia. Só fingia. Até que um dia recebi visita. Era a Neide, uma conhecida da minha época de feira. Chegou com os olhos arregalados, falando baixo, olhando pros lados. Dora, você não vai acreditar. Eu vi a Júlia hoje, lá no centro. Tava vendendo coisa errada. Dora, tá andando com gente perigosa. Eu sei que não é da minha conta, mas teu nome tá na boca do povo. Meu mundo girou. Não era só a dor da fuga. Era a dor de ver minha filha afundando. E eu, impotente, tentei ir atrás. Fui na rodoviária, na casa da mãe do tal do Anderson, rodei hospital, até fui na delegacia perguntar. Nada. Era como se ela tivesse evaporado do mapa. Eu passei a rezar para ela aparecer. Nem que fosse só para gritar comigo, para me culpar, para dizer que me odiava. Mas que aparecesse. Enquanto isso, a casa foi se esvaziando. Só restou eu e a Maria das Dores, cada uma com seu silêncio. Às vezes, ela deitava no meu colo e chorava sem som. E eu, sem palavras, só acariciava os cabelos dela e dizia baixinho: eu tô aqui. Eu não fui embora. Eu nunca vou. Mas no fundo, eu tava indo embora de mim mesma. Me apagando, me murchando, dia após dia. Até que um dia, acordei com uma decisão. Eu ia sumir. Não da vida, mas daquela vida. Peguei uma sacola velha, botei algumas roupas, um terço da minha mãe e os documentos. Deixei comida feita, roupa lavada, tudo no jeito pra Maria das Dores. Fui na casa da vizinha Elizabeth, pedi pra olhar ela por uns dias.
Disse que precisava respirar. E fui embora. Peguei um ônibus para Ipatinga. Sem rumo, sem plano. Só com uma vontade gritando dentro de mim: recomeçar. Cheguei na rodoviária com R$ 20 no bolso e uma fé cansada. Dormi no banco duro, com o terço na mão, pedindo que Deus me desse uma razão para não desistir. E Ele deu. Mas não foi um milagre. Foi uma mulher. A Dona Marli, uma senhora que vendia café na garrafinha e broa de milho. Me viu sozinha, com o olho inchado, e perguntou: tá precisando de um canto para ficar, fia? Eu disse: tô precisando de tudo. E ela me levou. Me deu um colchão na sala dela, me ofereceu pão com margarina e chá de camomila. Não me fez pergunta. Só disse: amanhã a gente vê o que faz. E ali foi o primeiro dia em que eu senti que talvez, só talvez, ainda tivesse salvação para mim. Na casa da Dona Marli, eu aprendi que recomeçar não é começar do zero. É começar do cansaço mesmo. É levantar da lama com os joelhos doendo e o coração cheio de medo. Ela me arrumou serviço rápido. Uma vizinha dela, a Neuzinha, precisava de alguém para cuidar do pai idoso que estava acamado. Eu aceitei na hora. Nunca fui de frescura com trabalho. E cuidar de doente, para mim, sempre foi mais fácil do que cuidar da própria alma. O seu Milton, o velho que eu cuidava, era ranzinza no início. Gritava, cuspia, fazia xixi nas calças e dizia que queria morrer logo. Mas eu tinha paciência. Com o tempo, ele foi amolecendo. Passava as tardes ouvindo rádio e me chamava de moça boa. Um dia, me deu uma florzinha murcha do quintal e disse: você tem mãos que curam. Eu chorei escondido naquele dia. Com o pouco que ganhava, comecei a juntar. Todo o trocadinho era guardado numa lata de goiabada embaixo do colchão. Dormia com a mão por cima, de tanto medo de perder. E foi ali, entre trocas de fralda geriátrica e cafés coados com carinho, que fui me costurando de volta. Só que a saudade. A saudade não deixa a gente em paz. Todas as noites, antes de dormir, eu pensava na Maria das Dores. Será que estava bem? Será que comia? E a Júlia? Por onde andava? Será que ainda me odiava? Até que, numa manhã de sábado, o telefone da Dona Marli tocou. Era a Elizabeth, minha vizinha lá de Coronel Fabriciano. Ela estava aflita. Disse que a Maria das Dores tinha piorado, que estava emagrecendo demais, falando sozinha. Dona Dora, a senhora tem que voltar. Essa menina precisa da mãe. Meu coração despencou. Mas antes de eu pensar em voltar, ela soltou. E tem mais, sua filha apareceu aqui. Congelou tudo dentro de mim. Qual delas? Perguntei com a voz embargada. A Júlia. O chão se abriu. Ela tá com cara de quem apanhou da vida. Tá magra, com olheira, chegou perguntando pela senhora. Disse que queria conversar, que se arrependeu. Eu não pensei duas vezes. Arrumei a mala em 10 minutos. Deixei metade do dinheiro com a Dona Marli que chorou e me abençoou e voltei pro mesmo lugar de onde fugi pedindo ar. O ônibus demorou horas para chegar. Eu olhava pela janela e sentia o estômago se contorcendo. Era medo, era amor, era dor acumulada em forma de enjoo. Cheguei de tardinha. Quando entrei no portão da casa da Elizabeth, a primeira coisa que vi foi a Júlia sentada no degrau da varanda. Tava diferente. O cabelo, que antes ela usava solto e cheio de orgulho, tava preso num coque bagunçado. O rosto tinha marcas. Não só as do tempo, as da vida. Ela me olhou. E eu vi. Ela tava quebrada. Levantou devagar, como se tivesse medo. E disse baixinho: Mãe. Naquela hora, não teve discurso. Não teve sermão. Não teve orgulho. Teve abraço. Teve choro. Teve reencontro. Ela desabou no meu peito como quando era menina e tinha pesadelo. E eu, por um segundo, me senti inteira de novo. Depois de muito silêncio, sentamos na sala. Ela começou a falar. Baixo, com pausas. E cada palavra dela era um tiro em mim. Disse que o Anderson era tudo que eu temia. Que começou com carinho demais, depois com ciúmes, depois com empurrão. Depois veio o cativeiro emocional. Depois os tapas. Depois o controle. A fome. A humilhação. Ela tentou sair. Tentou denunciar. Mas ele dizia que ia matar. E ela acreditava. Fugiu escondida quando ele dormiu depois de uma bebedeira.
Veio de carona num caminhão de banana, dormindo com medo de ser encontrada, com uma trouxinha no colo e um resto de dignidade na bolsa. E agora tava ali. Sem orgulho. Sem nada. Só com arrependimento e a vontade de voltar a ser filha. E eu, mesmo com o coração em pedaços, eu acolhi. Acolhi porque sabia a dor que era engolir sapo até perder a voz. Sabia o que era dormir com medo do barulho da porta. Sabia o gosto do silêncio da vergonha. No dia seguinte, fomos juntas ver a Maria das Dores. Quando ela viu a irmã, começou a chorar. Chorar mesmo. E pela primeira vez, falou. Sim. Ela falou. Olhou para Júlia e disse: Você voltou. Foram só 2 palavras. Mas para mim, foi como um milagre. A partir daquele dia, a casa voltou a ter cheiro de vida. Não era alegria ainda. Mas era a reconstrução. E eu entendi que às vezes o mundo desaba só para ensinar a gente a construir com mais cuidado. Mas ainda tinha muito por vir. Ainda tinha perdão. E ainda tinha algo guardado, que ainda queimava aqui dentro. Algo que, um dia, eu ainda ia colocar para fora. Os dias que se seguiram ao reencontro foram estranhos. Era como se eu tivesse voltado para um lugar que não existia mais. A casa era a mesma, mas as pessoas não. Nem eu. A Júlia dormia no quarto dela, mas mal saía de lá. Passava o tempo todo deitada, com o olhar perdido no teto. Às vezes eu ouvia ela chorar baixinho, abafando no travesseiro. Outras vezes, só o silêncio dela me feria mais do que grito. A Maria das Dores voltou pro mundinho dela. Depois daquele você voltou, ela não disse mais nenhuma palavra. Mas começou a andar com a Júlia pela casa. Sentava do lado, oferecia chá, olhava com ternura. Parecia que, no silêncio das duas, havia um pacto antigo sendo restaurado. Eu, por minha vez, voltei à rotina. Coava café de manhã cedo, varria o quintal, cuidava das roupas, ajeitava a comida no fogão a lenha. Mas por dentro, eu tava em brasa. Porque eu sentia que tinha coisa ali, guardada, empurrada para debaixo do tapete. E mais cedo ou mais tarde, aquilo ia explodir. E explodiu. Foi numa quinta-feira, fim de tarde, o céu nublado do jeito que parece anunciar tragédia. Eu tava lavando louça, e a Júlia entrou na cozinha. Tava com o rosto inchado, os olhos vermelhos, o cabelo molhado de suor. Sentou na cadeira sem dizer nada. Ficou ali, olhando para a pia, como se fosse querer se dissolver. Mãe. Fala, minha filha. Eu preciso te contar uma coisa. Mas talvez você nunca mais queira olhar na minha cara depois. Eu parei com a mão na bacia. O sabão escorrendo pelos dedos. Meu coração parou. Pode falar, Júlia. Já ouvi tanta coisa nessa vida, que se doer, é só mais uma ferida para minha coleção. Ela respirou fundo. Olhou pro chão. Depois pros meus olhos. E disse: O pai, o Benedito, ele não me bateu só. Ele me fez o que fez com a Dores também. O mundo girou. Eu sentia as pernas fraquejarem. Um zumbido tomou meu ouvido. As palavras dela ficaram ecoando dentro de mim como grito em caverna. Quando eu tinha 9 anos. Ele me chamava no quarto quando a senhora saía. Me ameaçava, dizia que ia matar a senhora se eu falasse. E eu calei. Até hoje. As lágrimas dela caíam como chuva grossa. Eu tentei esquecer, mãe. Eu juro por Deus. Mas não consegui. Por isso fugi. Por isso fui atrás de qualquer homem que fingisse me amar. Porque dentro de mim, só tinha vazio. Eu desabei. Caí no chão da cozinha. Chorei com a boca aberta, igual criança com febre. Me sentia a pior das criaturas. A mais cega. A mais culpada. Como é que eu não vi? Como é que eu deixei? Ela se ajoelhou ao meu lado. Me abraçou. Choramos juntas. Eu não te culpo, mãe. Nunca culpei. Você também estava presa. Eu só. Não conseguia mais carregar isso sozinha. Aquela confissão me partiu em 2. Naquela noite, não dormi. Fiquei sentada na cadeira da cozinha, olhando para a chama fraca do fogão, lembrando do rosto dele. Daquele homem que eu amei, temi, odiei. E que agora, era sombra por trás de todas as dores que minhas filhas carregavam. No outro dia, chamei a Júlia e a Maria das Dores. Fiz café, pão com margarina. E a gente tomou tudo em silêncio, como se fosse uma missa. Depois respirei fundo e disse: Eu sei o que eu vou fazer.
Elas me olharam assustadas. Vou na delegacia. Vou contar tudo. Mesmo que ele já esteja morto. Mesmo que digam que não adianta. Eu vou registrar. Por vocês. Por mim. Porque essa história tem que ter fim. Nem que seja escrito no papel. E fui. Cheguei lá com a cara lavada e a alma nua. Contei tudo. Desde o início. Os abusos. As agressões. A omissão. Os silêncios. O delegado, um rapaz novo com cara de quem nunca viu coisa assim, ficou quieto. Disse que como ele já tinha falecido, não haveria processo. Mas que ele faria um registro. Que colocaria no sistema. Era pouco. Mas era o que eu tinha. E naquele papel, eu deixei minha alma impressa. Voltei para casa com a sensação de que tinha tirado um peso de dentro. Mas outro tomou o lugar logo depois. A culpa. Sim. Porque não importa o quanto me digam que a culpa não era sua, a gente sente igual. Eu não salvei. Eu não protegi. Eu não impedi. E essa culpa ainda ia me corroer por muito tempo. Mas naquele momento, eu fiz um juramento. Nunca mais ia calar por medo. Nunca mais ia aceitar dor como destino. E se alguém levantasse a mão para as minhas meninas de novo, eu mesma faria justiça. Nem que fosse com água fervendo. E esse dia ainda ia chegar. Ah, se ia. Depois que voltei da delegacia, com aquele papel amassado na bolsa e o peito moído, achei que ia dormir em paz. Mas a paz não veio. Veio foi um enjoo, um cansaço no fundo da alma. Aquela sensação de que você finalmente fez o certo. Mas foi tarde demais. A Maria das Dores me olhou quando entrei. Não disse nada, mas segurou minha mão e ficou ali. O silêncio dela era como uma carta que eu já sabia ler. A Júlia veio logo atrás. Com os olhos inchados, mas com uma firmeza nova. Sentou do meu lado e perguntou: "E agora, mãe? O que acontece? Agora? Agora a gente vive. Do nosso jeito." Mas sem fingir que nada aconteceu. Ela assentiu. Pela primeira vez em muito tempo, vi nos olhos dela uma chama acesa. Fraca ainda, mas viva. Decidi que era hora de buscar ajuda de verdade. Não bastava o registro. Minhas filhas precisavam de apoio. De alguém que soubesse ouvir o que nem sempre se consegue dizer em voz alta. No dia seguinte, fui até o CRAS da cidade. A moça que me atendeu, a Ângela, parecia ser gentil. Me ouviu com atenção. Tomou nota de tudo. Me indicou uma psicóloga e disse que iria encaminhar os casos das meninas. Mas aí veio a parte que doeu. Só que os atendimentos estão com lista de espera. Pode demorar um pouco, tá bom? Um pouco virou 2 semanas. Depois virou 1 mês. Depois disseram que a Júlia já é maior de idade e teria que procurar sozinha. Eu engoli a revolta, mas ela desceu rasgando. Voltei ao CRAS. Disse que não saía dali sem uma consulta marcada. Falei alto. Chorei. A Ângela me puxou pro canto, envergonhada, e disse: "Dona Dora, a senhora não é a única. Todo dia aparecem histórias assim. A gente faz o que pode." Foi aí que entendi. Eles sabem. Sabem de tudo. E mesmo assim, deixam a dor escorrer pelo ralo da burocracia. Voltei para casa com a boca amarga. Fiquei olhando para as minhas filhas, uma calada, a outra tentando respirar no meio do trauma, e pensei: se eu não cuidar delas, ninguém vai. Na mesma semana, recebi uma carta. Era do Luciano. Primeira vez que me escrevia em 2 anos. A letra torta, papel sujo, envelope amassado. Começava assim: "Mãe, se é que ainda posso te chamar assim." Li com as mãos tremendo. Ele contava que estava para sair da prisão, que queria uma segunda chance, que se arrependia de algumas coisas, mas que ainda achava que eu não tinha feito o suficiente. Aquilo me pegou no fígado. Mostrei para Júlia. Ela leu e disse: "Ele não mudou. Só tá tentando usar o pouco que ainda acha que tem." Eu sabia disso. Mas parte de mim queria acreditar. Queria imaginar que meu filho, mesmo depois de tudo, ainda podia se curar. Mas como? Se o veneno dele cresceu dentro da nossa casa, pensei muito. E escrevi uma resposta curta: "Luciano, se você quiser voltar, terá que reconstruir tudo. Do zero. Aqui não tem mais espaço para violência, nem para jogo emocional. Eu te amo. Mas não aceito mais o que você virou." Mandei com medo. Mas mandei. 2 dias depois,
Uma bomba estourou. A Júlia chegou em casa com o rosto vermelho, as mãos trêmulas. Tinha ido até a farmácia comprar absorvente. No caminho, deu de cara com o Anderson. Sim. Aquele. O lixo humano que destruiu a alma dela. Ele a seguiu. Disse que sentia saudade. Tentou encostar nela. Disse que sabia onde a gente morava. Que se ela não voltasse, a mãe ia pagar. Ela correu. Entrou em casa com o coração na boca. E eu vi tudo vermelho. Sentei na beira da cama. Tremia da cabeça aos pés. O passado voltando, o medo crescendo, a ameaça se instalando. Mas dessa vez, não ia ser como antes. Levantei. Fui direto para a cozinha. Botei a chaleira no fogo. A Maria das Dores, que estava sentada no canto, me olhou com os olhos arregalados. Vai fazer chá? Ela perguntou. Quase não acreditei. Foi a segunda frase dela em anos. Eu respirei fundo e respondi. Não, filha. Dessa vez, não é chá. É aviso. A água começou a chiar. Me lembrei de tudo. Do dia em que quase joguei no Benedito. De como tremi. De como fraquejei. Mas agora, era diferente. Agora eu era outra. Fiquei ali, olhando a água borbulhar. O vapor subindo como fumaça de raiva antiga. Júlia entrou na cozinha, me viu de pé com a panela na mão. Mãe, o que você tá fazendo? Protegendo o que sobrou de mim. Ela me abraçou por trás. Chorou no meu ombro. Eu não quero que a senhora vá presa por minha causa. Eu me virei, encarei ela nos olhos e disse. E eu não quero enterrar mais ninguém nessa família. A água ainda borbulhava. Mas a minha raiva, essa já estava em ponto de fervura. No outro dia, voltei na delegacia. Falei sobre a ameaça. Sobre o histórico. Sobre tudo. O policial me olhou com aquela cara de, a gente vê isso depois. Mas eu não ia esperar. Comecei a me preparar. A trancar portas. A dormir com um bastão de ferro do lado da cama. E a andar com spray de pimenta na bolsa. Se o inferno voltasse, ia encontrar a dona da casa de pé. E se precisasse, com a chaleira na mão. Naquela noite, eu não preguei o olho. O som do vento batendo nas telhas parecia vozes de aviso. A chaleira que eu deixei no fogão estava limpa, mas pronta. A casa silenciosa. A Júlia dormia no quarto com a porta trancada. A Maria das Dores ficava acordada, com um olhar desconfiado, como se sentisse no ar que algo estava vindo. E tava. Porque o Anderson veio. Aconteceu numa sexta-feira, no meio da madrugada. Era por volta de 3h20 da manhã. Eu ouvi os passos no terreiro. Depois, a tranca do portão fazendo barulho. Alguém forçando. Devagar. Como quem quer entrar sem ser percebido. Mas ele esqueceu com quem estava lidando. Acordei sem susto. Só com raiva. Uma raiva serena. Uma raiva que vem quando a gente já cansou de apanhar da vida. Levantei, acendi o lampião da cozinha e botei água no fogo. Enquanto a chaleira esquentava, fui até o quarto da Júlia e falei baixinho. Não abre essa porta por nada. Ela entendeu sem perguntar. Voltei para a cozinha. A água começou a cantar. A chaleira tremeu. E o portão da frente também. Depois, escutei um estalo seco. Ele entrou. Pelo barulho do passo, eu sabia que era ele. Tentando andar leve, mas com o peso do diabo nas costas. Pisou no assoalho da varanda como se já soubesse o caminho. Como se ainda tivesse direito de estar ali. Eu me posicionei atrás da porta. Ouvi ele rodar a maçaneta. Empurrou devagar, mas a porta principal eu já tinha deixado apenas encostada, para facilitar o que tinha que acontecer. E quando ele botou a cabeça para dentro, com aquele bafo de cachaça e a arrogância de quem acha que mulher é terreno sem cerca, eu joguei. Joguei sem dó. Joguei a água fervendo direto na cara dele. O grito que saiu foi tão alto que pareceu bicho ferido. Ele caiu para trás, tropeçou na entrada, se estatelou no chão da varanda, gemendo, se debatendo, gritando minha cara. Minha cara. Eu fiquei parada, com a chaleira na mão. Aqui não, desgraçado. Aqui você não encosta mais em mulher nenhuma. A Júlia abriu a porta, assustada, viu a cena e começou a chorar. Mãe, o que você fez? O que a polícia não fez? O que ninguém fez por mim? O que ninguém fez por você? Os vizinhos começaram a acender luz. Uma senhora gritou lá do portão.
Tá tudo bem aí, dona Dora? Tá sim, minha filha. Só esfriando o inferno. Liguei pra polícia. Falei o que aconteceu. Eles vieram rápido, dessa vez. Levaram o Anderson gemendo, com a pele do rosto cheia de bolha. Tentaram me intimidar no início, mas os vizinhos me defenderam. Contaram do histórico, das ameaças, da omissão da polícia anterior. E aí, mudaram o tom. Deram entrada num boletim, anotaram tudo. Mas não me levaram. Sabe por quê? Porque eu não fiz por vingança. Fiz por sobrevivência. E se alguém achar isso errado, que passe por 20 anos de calada, depois venha me dizer o que é certo. Nos dias que se seguiram, eu fiquei em alerta. Mas a paz começou a voltar. A Júlia, pela primeira vez, dormiu com o corpo solto. Sem medo. A Maria das Dores passou a falar frases curtas, mas frequentes. E eu consegui respirar. Não com alegria. Ainda não. Mas com alívio. Porque eu sabia, a corrente tinha sido quebrada. Na semana seguinte, o Anderson foi transferido para fora da cidade. Ia responder por tentativa de invasão, ameaça, e um inquérito antigo que já tinha nas costas em outro estado. Isso só apareceu depois do escândalo. Ele, que dizia que sabia onde eu morava, agora ia conhecer outro tipo de cela. E eu? Eu fui chamada de corajosa por uns, de violenta por outros. Mas eu não me importei com os rótulos. Só me importei com uma coisa. Minhas filhas estavam vivas. Vivas. Em pé. E começando, enfim, a cicatrizar. Mas a história ainda não acaba aqui. Porque quando o medo vai embora, é a culpa que bate na porta. E eu ainda ia ter que encarar um último fantasma. Depois daquilo tudo, o tempo parecia andar de lado. Os dias vinham sem pressa, e as noites vinham cheias. Cheias de lembrança, de cicatriz coçando por dentro, de perguntas que eu fingia não ter mais. Mas, tem uma coisa que ninguém conta pra gente quando a gente sobrevive demais. Às vezes, viver dói mais que morrer. Porque depois que você se salva, precisa olhar pros cacos. Pros vazios. Pros pedaços seus que ficaram nos quartos escuros, nas camas onde você fingiu dormir, nas cozinhas onde sua dignidade escorreu pelo ralo com a água suja. E eu olhava. Olhava todo dia pro espelho da penteadeira. Aquele espelho rachado que o Benedito quebrou com um soco anos atrás, e que eu nunca troquei. Talvez por medo. Talvez por lembrar de quem eu tinha sido. Mas naquele domingo, aconteceu uma coisa que virou minha chave de novo. Eu acordei com um barulho na porta da frente. Era uma senhora, bem velhinha, que morava 2 ruas abaixo. A dona Marlene. Ela tinha vindo pedir ajuda. A neta dela tinha fugido com um homem mais velho e a polícia disse que não podia fazer nada. Ela me contou com os olhos inchados de choro e disse: "Eu não sei para quem correr. Todo mundo diz que a senhora entende dessas coisas." Eu sentei com ela. Dei café. Escutei. E depois fui com ela até o conselho tutelar. Falei firme. Gritei se fosse preciso. Bati na mesa. E conseguimos a abertura de um boletim. 3 dias depois, a menina foi encontrada. Dona Marlene me abraçou como se tivesse abraçando o mundo. A senhora devia trabalhar com isso. Dora. Devia ajudar essas mulheres que tão perdidas igual a gente já ficou um dia. Aquilo ficou ressoando na minha cabeça. E à noite, eu sentei na cama, chamei a Júlia e a Maria das Dores, e falei: "Eu acho que sei o que eu quero fazer agora." Elas me olharam, assustadas. "Eu quero criar um grupo de mulheres aqui na vila. Um lugar para conversar, acolher, ensinar, escutar. Um canto onde nenhuma mulher precise mais fingir que tá tudo bem." Júlia sorriu, ainda com medo, mas com brilho nos olhos. "A senhora tem certeza?" "Tenho. Porque se eu não transformar essa dor, ela me engole viva." E assim nasceu o Roda de Dora. Um grupo simples. Só umas cadeiras na garagem, um caderno de anotações, uma garrafa de café e umas broas de milho. No primeiro encontro vieram 3 mulheres. No segundo, 8. No terceiro, já tinha gente trazendo vizinha, sobrinha, colega do salão. Mulheres caladas. Mulheres machucadas. Mulheres em pedaços. E todas saíam com algo novo, voz. Eu chorava em cada reunião. Porque via nelas o que fui, e o que consegui deixar de ser. A Maria das Dores, que até então só ouvia, um dia se levantou e disse: "Eu também passei. Foi tudo.
Mas foi tudo. As outras choraram. Ela foi abraçada, acolhida. Voltou para perto do mundo. Pela primeira vez, ela não era só silêncio. Era história. E a Júlia virou minha parceira. Começou a organizar os encontros, criar cartazes, conversar com assistentes sociais. Um dia me disse: Mãe, você transformou nosso trauma em salvação para os outros. Eu abracei ela forte. A gente chorou juntas. Mas dessa vez, era choro de força. E eu quero te dizer uma coisa, você que tá me ouvindo aqui agora, nessa tela. Respira fundo, meu amor, porque aqui no Contos Perdidos da Vovó, a gente não só conta histórias que doem. A gente acolhe, entende e transforma cada lágrima em força. Se essa história tocou teu coração, se você sentiu que, de alguma forma, ela podia ser a sua, então se inscreve agora no canal e vem fazer parte dessa família que ouve sem julgar e ama sem medida. Porque aqui, a dor encontra voz e toda voz merece ser ouvida. Mas nem tudo é cura, viu? Porque uma notícia chegou como um soco no estômago. O Luciano saiu da prisão e vinha pro mesmo bairro. A notícia veio seca, sem suspense, num bilhete entregue por um vizinho que trabalhava na rodoviária. Dona Dora, vi seu filho ontem, descendo do ônibus das 10 horas. Tá mais magro, mas é ele. Foi como se alguém puxasse o ar dos meus pulmões com uma colher. Fiquei parada com o papel na mão, o peito doendo daquele jeito que não é físico, mas é pior. O Luciano, meu filho, o primeiro que eu embalei no colo, que depois cuspiu na minha alma, tava de volta. E eu não sabia se trancava a porta ou colocava um prato na mesa. Contei pras meninas. A Maria das Dores ficou quieta, olhos baixos, corpo rígido. A Júlia se levantou na hora, bufando. Ele não vai botar o pé aqui. Ele foi parte do inferno que a gente viveu. Eu sei, minha filha. Mas o quê, mãe? Porque é sangue. Sangue não é salvo-conduto para entrar na vida da gente de novo não. Ela tava certa. Mas também era meu menino. Passei a noite acordada, sentada na cadeira da sala, o terço da minha mãe nas mãos. Pedi a Deus para me dar sabedoria. Coragem eu já tinha. Só me faltava saber o que fazer com ela. 2 dias depois, ele apareceu. Bateu na porta como quem não quer nada. 3 toques secos. Eu sabia que era ele antes de abrir. Senti na espinha. Abri com a corrente engatada. Ele tava ali. Mais magro. Mais pálido. Mas com os mesmos olhos. Aqueles olhos que um dia me olharam com desprezo. Mãe. Luciano. Ficamos ali. Ele do lado de fora. Eu do lado de dentro. Um portão entre nós. E 30 anos de mágoa também. Eu. Só queria saber se a senhora tá bem. Tô viva. E você? Tentando ficar. Ficamos em silêncio. Ele olhou em volta, como quem vê o mundo pela primeira vez. Eu sei que fiz muita merda. Que magoei. Que fui ruim. Só queria dizer que eu mudei. Lá dentro eu aprendi muita coisa. Aprendeu a respeitar mulher? Ele abaixou os olhos. Aprendi que perdi minha família. E que, se quiserem me perdoar, vai ter que ser com o tempo. Eu aceito. Eu não sei se tem volta, Luciano. Aqui em casa a gente se curou com sangue, lágrima e broa de milho. E quem entra aqui agora precisa saber que aqui não se grita mais. Aqui ninguém bate, ninguém ameaça, ninguém fere. Eu só queria conversar. Nem que fosse de longe. Eu fechei a porta devagar. Mas antes disso, disse. A gente começa com distância. E se o tempo quiser, ele aproxima. Ele assentiu. E foi embora. Chorando. Mas respeitando. E isso, já era mais do que ele tinha me dado em anos. Nas semanas que se seguiram, ele passou a aparecer na porta da garagem durante os encontros da roda de Dora. Ficava do lado de fora, ouvindo quieto. Nunca falava. Às vezes deixava um pacote de bolacha, uma garrafinha de água. No início, as mulheres olhavam feio. Algumas até disseram: Dora, esse aí não é aquele teu filho que... É, sim. E ele tá tentando aprender com o que foi. Não defendi ele. Mas também não deixei que me apagassem como mãe. E, um dia, a Maria das Dores me surpreendeu de novo. Ela se levantou no meio da roda, olhou pro portão onde ele tava e disse, com a voz baixa: se ele quiser pedir perdão, que entre. Mas não sem limpar os pés. Luciano chorou. Foi embora de novo.
E voltou dias depois, com um balde na mão e sabão. Lavou o chão da entrada inteira da garagem. Silencioso, dobrando os joelhos, lavando tudo. E eu, vendo aquilo, entendi. Às vezes, o que a gente precisa não é esquecer. É que o outro se ajoelhe para reconhecer. Ele não virou santo. Nem santo eu sou. Mas aquele gesto lavou alguma coisa por dentro de mim. Lavou o que restava do menino que eu tinha perdido. Acordei com uma dor no peito. Não era de mágoa, não era de saudade, não era de lembrança. Era dor mesmo. Física. Uma pontada seca, que irradiava pro braço esquerdo, que apertava o pescoço. Senti um calor estranho subir pelo rosto, como se o mundo estivesse desabando por dentro. Achei que fosse só nervoso. Mas no segundo dia, desmaiei. Acordei com a Júlia do meu lado, aflita, abanando meu rosto com um pedaço de papelão, e a Maria das Dores segurando minha mão com os olhos arregalados de susto. Mãe, a senhora tá pálida. Tô ligando pro posto. Fui levada na ambulância, contra gosto. Detesto o hospital. Mas dessa vez, eu senti que precisava. O médico fez exame, mediu pressão, colocou aqueles fios no meu peito. Depois olhou para mim com um olhar sério. Um olhar que eu já tinha visto antes, quando avisaram que minha mãe tinha morrido. Dona Dora, a senhora teve um princípio de infarto. Seu coração tá cansado. Eu ri. Um riso seco, quase cínico. Uai, doutor. Cansado ele tá desde 1962. Só agora vocês perceberam? Ele não entendeu a piada. Me mandou ficar internada. 2 noites. E disse: a senhora precisa parar. Reduzir o estresse. Cuidar da alimentação. Evitar emoção forte. Olhei pela janela do quarto branco e pensei: como é que se evita emoção quando se viveu carregando o mundo nas costas? Voltei para casa mais devagar. Dormia mais. Comia com menos sal. A Júlia virou minha enfermeira. A Maria das Dores virou minha vigia. E o Luciano, agora mais presente, começou a aparecer com frutas, pão, remédio genérico. Mas o bairro começou a falar. Porque vizinho não vê tua dor. Vê tua queda. Olha lá a Dora. Aquela que agora se diz santa, caiu doente. Deus tarda mas não falha, né? Ah, ela queria ensinar as outras a viver. Mas não cuidava nem da própria vida. E o pior? Era tudo boca de mulher. Mulher que me viu apanhar. Que viu o Benedito me arrastar pela rua. Que ouviu os gritos e fechou as janelas. Agora apontavam o dedo. Como se meu infarto fosse castigo. Como se meu corpo cansado fosse julgamento. Um dia, sentei na cadeira da varanda e chorei. Mas não era por raiva. Era por tristeza. Por ver que a gente apanha do mundo. E apanha das próprias. Mas aí, algo bonito aconteceu. No sábado seguinte, a garagem ficou lotada. Lotada mesmo. Mais de 20 mulheres. Umas novas, outras velhas, umas com criança no colo, outras com marca de tapa no rosto. E quem abriu a roda foi a Maria das Dores. Com voz ainda tímida, mas firme, ela disse: hoje a Dora não vai falar. Mas a gente vai. Porque ela ensinou a gente a ter voz. Agora é nossa vez de cuidar dela. E cuidaram. A Júlia passou o café. A Edileuza, uma das vizinhas que antes cochichava, se levantou e chorou pedindo perdão. Disse que também já apanhou, que se calou, que tinha inveja da coragem da Dora. A Lúcia, uma adolescente de 17 anos, disse que ia ser a próxima a puxar a roda, que queria fazer isso na escola também. E eu, sentada na cadeira da varanda, com o cobertor nos joelhos, só olhava. E sorria. Porque entendi ali que a roda girava com ou sem minha força. E isso, para mim, foi a maior cura. No fim daquele dia, o Luciano veio me trazer um buquê de flores do campo. Sentou no degrau, tirou o boné e disse: mãe, eu sei que não tenho como apagar o que fiz. Mas, será que ainda dá para plantar alguma coisa boa? Olhei para ele. Lembrei de tudo. De cada dor, cada grito, cada ferida. Mas também vi no rosto dele o menino que eu embalei quando o mundo ainda não tinha corrompido. Dá sim, meu filho. Mas para plantar, tem que preparar a terra. E eu ainda tô esperando você cavar com as mãos, não com discurso. Ele assentiu. E ali ficou. Em silêncio. Mas presente. Naquela noite, antes de dormir, olhei pro teto e falei baixinho: mãe,
Se a senhora ainda me escuta, saiba que eu virei a mulher que eu queria que a senhora tivesse virado. Com atraso. Mas virei. E dormi. Pela primeira vez em muito tempo. Dormi de verdade. Tudo começou com uma visita inesperada. Uma moça chamada Thalita, estudante de serviço social da UFOP, chegou na minha porta com os olhos brilhando e o caderno cheio de anotação. Dona Dora, me desculpa vir assim, de surpresa, mas eu soube da senhora por causa da roda. Eu vi num grupo de mulheres do Facebook. A sua história tem chegado longe, sabia? Eu fiquei meio sem entender. Que história, minha filha? A sua. A da senhora. Do que passou. Do que construiu aqui. Do que sobreviveu. Ela disse que estava fazendo um trabalho de conclusão de curso sobre violência doméstica em regiões periféricas, e que queria muito entrevistar mulheres reais. Mas o orientador dela, ao saber da minha história, sugeriu que ela fizesse o TCC inteiro sobre mim. Fiquei gelada. Minha filha, eu não sou exemplo de nada. Só tentei sobreviver. Mas é aí que tá. A senhora não só sobreviveu. A senhora transformou. Ela me pediu para contar tudo. Com calma. Para gravar, se eu deixasse. Disse que ia anonimizar, mudar nomes, respeitar tudo. Eu fiquei dias pensando. Falei com a Júlia, com a Maria das Dores, até com o Luciano. Cada um teve uma reação. A Júlia disse: faz, mãe. Sua história pode salvar outras. Maria das Dores só segurou minha mão. Como quem diz: tô contigo. Luciano hesitou, mas disse: se for para alguém não virar o que eu virei, pode usar até meu nome. E então eu topei. No dia da entrevista, sentei na garagem, com um lenço florido nos ombros, o coração acelerado e um copo d'água na mão. A Thalita ajeitou o celular, testou o áudio, respirou fundo e disse: pode começar quando quiser, Dona Dora. E eu comecei. Falei da minha mãe. Da morte dela no tanque. Da Odete. Do Benedito. Das noites que dormi chorando. Do sangue que lavei. Dos berros. Dos silêncios. Do empurrão do Luciano. Do diário da Júlia. Da queimadura. Do infarto. Da roda. Falei. Chorei. Tive que parar várias vezes. Às vezes a voz falhava, a mão tremia, o peito parecia entortar por dentro. Mas falei. No fim, a Thalita desligou a gravação com os olhos vermelhos. Se levantou e me abraçou, como se tivesse abraçando todas as Doras do mundo. A senhora é gigante. Não sou não, minha filha. Sou só mais uma que cansou de ficar de joelhos. O tempo passou. E um mês depois, ela voltou com um envelope. Dentro, uma carta. Dona Dora, sua história foi apresentada na universidade com total respeito. E mais, tocou tanta gente que o departamento quer convidar a senhora para dar um depoimento numa roda de conversa aqui em Ouro Preto. Não é nada chique, é só um bate-papo. Mas eles querem ouvir a senhora. Querem aprender com a senhora. Eu gelei. Eu? Falar pra gente de universidade? Mas minha filha, eu nem tenho estudo. Eu mal terminei a 4ª série. Mas a senhora tem vivência. E isso vale mais que qualquer diploma. Pensei por dias. O corpo doía, o medo vinha. E se eu travasse? E se risse de mim? E se me achassem velha demais? Pobre demais? Mas a Júlia segurou meu rosto, me olhou no fundo dos olhos e disse: mãe, se você conseguir contar sua dor para um monte de estranho, então você já venceu ela de vez. E eu fui. Vestido simples. Sandália de tira. Cabelo preso com presilha de flor. Cheguei no auditório tremendo. Gente nova, caderno, gravador, celular. Fiquei com a mão suando até subir no palco improvisado. Mas quando sentei, olhei aquelas meninas com cara de neta, com olhos de quem quer entender o mundo, e comecei a falar. E falei como nunca. Sem vergonha. Sem pausa. Sem abaixar o olho. Falei como quem costura cicatriz com linha de verdade. E quando terminei, elas aplaudiram de pé. Muitas chorando. Outras me abraçando. Algumas dizendo: minha mãe também passou. Minha avó viveu igualzinho. A senhora me deu coragem. Na volta, dentro do ônibus velho, com a mochila da Thalita no colo, olhei pela janela e pensei: viu, mãe? Eu fui ouvida. Depois de tanto grito calado, eu fui ouvida. Depois da apresentação na universidade, minha vida virou outra. Não de um jeito grandioso,
como nos filmes. Mas dentro de mim, algo mudou. Era como se, finalmente, eu tivesse tirado um nó que estava há décadas na garganta. E mais, era como se eu tivesse descoberto que minha história não era uma vergonha. Era uma ferramenta. Na semana seguinte, recebi convites para contar minha trajetória em mais 3 lugares. Um grupo de mulheres em Ipatinga, uma escola pública em Timóteo e um grupo da Igreja Batista ali perto, em Fabriciano mesmo. E eu fui em todos. De ônibus, de carona, às vezes com dor na lombar e com o coração apertado. Mas fui. A roda de Dora virou referência. E não demorou para uma ONG me procurar. Queriam que eu ajudasse a organizar um projeto de escuta e acolhimento para mulheres da região. Pagariam uma ajuda de custo. Era pouca coisa, mas para quem viveu décadas com o fogão apagado por falta de gás, era uma bênção. Assinei contrato com medo e com alegria. Ganhei até crachá com meu nome. Doralice Ferreira dos Santos, consultora comunitária. Quando recebi, chorei feito criança. Porque eu tinha virado gente de novo. Não só mãe. Não só ex-mulher de alcoólatra. Não só sobrevivente. Gente. Mulher. Nome próprio. Só que o destino, ele tem mania de testar a gente quando a gente começa a ficar em pé. Na mesma semana em que meu crachá chegou, apareceu alguém na porta. E dessa vez, não foi o Luciano. Nem o Anderson. Foi a Odete. Sim. A madrasta. Velha, de bengala, os cabelos ralos, a cara ainda seca como terra de quintal em fevereiro. Bateu no portão com a cara mais lavada que a alma. A Júlia quem atendeu. Mãe. Tem uma senhora aqui. Diz que é tua madrasta. Quer falar contigo. Congelou tudo dentro de mim. Levantei devagar, como quem sobe degrau de igreja em dia de velório. Quando cheguei na porta, ela me olhou com os mesmos olhos de desprezo que eu lembrava. Oi, Doralice. Dona Odete. Fiquei sabendo da sua fama. Que agora virou mulher de palavra. De palestra. De ONG. Tô tentando. Ela deu um risinho torto. Vim te pedir perdão. A frase caiu como pedra na varanda. Perdão? Tô velha. Tô doente. Os meninos foram embora. Me largaram. E eu tô sozinha. Vim pedir desculpa pelo que te fiz quando era criança. Sei que errei. Fiquei muda. O sangue ferveu. Mas não por ódio. Por raiva do teatrinho. Porque não tinha arrependimento nos olhos dela. Tinha necessidade. Era uma mulher que só voltou porque não tinha mais ninguém para lhe dar água ou segurar o pinico. Dona Odete, a senhora me tratou como bicho. Me humilhou. Me bateu. Me jogou no tempo como se eu fosse resto de gente. A senhora não me quer de volta. A senhora quer alguém para cuidar da sua velhice. Ela se calou. Mas não negou. Eu não tenho para onde ir, Doralice. E eu não tenho mais culpa, Dona Odete. A Júlia apareceu atrás de mim, com os olhos faiscando. A Maria das Dores ficou atrás da cortina, só observando. Eu posso te perdoar. Mas não posso te acolher. Porque agora minha casa é altar, não é depósito de gente que me destruiu. Ela abaixou os olhos. Então é assim? É assim. Ela virou as costas. E saiu andando devagar. Sem olhar para trás. Fechei o portão com o coração disparado. E tremi por horas. Porque foi fácil. Não foi. Porque parte de mim, a parte quebrada que ainda acha que tem que servir todo mundo, queria dizer fica, eu cuido. Mas a parte curada, disse não. E aquilo me salvou de novo. Na mesma noite, recebi uma ligação da ONG. Dora, precisamos que você comece a treinar outras mulheres para serem líderes como você. Quer liderar a próxima formação? Eu sorri. Quero sim. Quero ensinar a falar. Mas quero mais ensinar a dizer não. Porque foi o não que me libertou de verdade. Depois de recusar a Dona Odete com a firmeza que levei a vida inteira para construir, achei que a alma ia ficar leve. Mas o que veio em seguida foi outro tipo de teste. Uns 15 dias depois, numa tarde abafada, recebi uma ligação que me pegou de calça curta. Dona Dora, aqui é a produção do programa Vidas que Superam, da TV Horizonte. A gente ouviu falar muito da senhora. Queremos contar sua história num especial de Dia das Mães. Minha primeira reação? Silêncio. Eu não sabia se sorria ou se desligava. A senhora topa vir ao estúdio? É tudo pago. Com um motorista. Vamos fazer uma homenagem linda.
A senhora vai poder inspirar o Brasil inteiro. Olhei pro telefone, depois para mim mesma. Aquela mulher simples, de vestido surrado, joanete nos pés e passado nos ombros, na TV? No sofá de programa chique? Vou pensar, respondi, com a voz tremendo. Desliguei e chamei as meninas. A Júlia arregalou os olhos. Mãe, é televisão. É coisa séria. A senhora merece. A Maria das Dores apenas sussurrou. Vai se quiser. Mas lembra de quem te ouviu primeiro. Passei a noite virada. Revi minha vida todinha. Lembrei das vezes em que ninguém me escutou. De quando gritava em silêncio e ninguém ligava. Agora me queriam com microfone, maquiagem e luz branca no rosto? No dia seguinte, a produção mandou mais detalhes. Queriam que eu contasse os abusos, o momento da água fervendo, o perdão, a roda de mulheres, o Luciano, a superação. Mas, com um roteiro. Vai ter uma roteirista ajudando a senhora, tá bom? É só pra dar uma ajeitada na narrativa. Aquilo acendeu um alerta no meu peito. Ajeitada. Sim. Nada demais. Só deixar a história mais emocionante. Talvez tirar umas partes pesadas. Transformar o Benedito num personagem mais trágico do que vilão, entende? Aí, eu entendi tudo. Eles queriam minha dor embelezada. Queriam meu inferno com musiquinha de fundo. Queriam a versão vendável da minha vida, não a verdadeira. Desliguei o telefone e fiquei quieta por horas. Sentada na cadeira da varanda. O sol se pondo devagar. O mundo, lá fora, girando. E eu, aqui, decidindo se me vendia. E aí lembrei da menina que dormiu no terreiro, da mulher que quase jogou água fervendo, da mãe que foi cuspida por um filho, da viúva de um monstro, da guerreira da roda. E me olhei no espelho rachado. E disse para mim mesma, você não é espetáculo. Você é testemunho. No outro dia, liguei de volta. Agradeço o convite, mas eu não vou participar. A produtora engasgou. Como assim, Dona Dora? Vai ser uma linda homenagem. Eu não vendo minha história com corte de edição. Se quiserem, venham aqui. Sentem na roda. Escutem como todo mundo escutou. Sem filtro. Ela tentou argumentar. Disse que era uma pena. E eu disse: pena é transformar dor em enfeite. Desliguei. E me senti leve. Leve e inteira. Naquela noite, a roda teve mais mulheres do que nunca. Gente de fora da cidade, gente nova, mulheres com cabelo rosa, com filho no colo, com cansaço no olho. Gente real. Igual eu. A Júlia me abraçou forte depois do encontro e disse: a senhora escolheu ficar com a verdade. E isso vale mais que qualquer fama. Fama não compra paz, minha filha. E paz? Ah, paz é o que eu lutei a vida toda pra ter. E dormi com o coração quieto. Pela primeira vez em décadas, sem precisar da aprovação de ninguém. O outono chegou devagar, com vento frio e cheiro de folha seca no quintal. Acordei num domingo com a garganta apertada, uma sensação estranha no peito. Não era dor. Era pressentimento. A Maria das Dores veio tomar café comigo, como sempre fazia. Fez chá de camomila, cortou o pão no meio, passou margarina como quem passa carinho. Dormiu bem? Perguntou, baixinho. Dormi. Mas acordei com a alma mexida. Ela me olhou em silêncio. Como se também sentisse. A manhã passou mansa. A Júlia saiu para comprar uns legumes na feira. O Luciano apareceu com um pacote de farinha de milho e uma rosa branca. Não disse nada, só deixou na mesa e foi embora. Coisa dele. Sempre chegando e saindo com silêncio. Foi por volta das 4 da tarde que o telefone tocou. Era a dona Araci, vizinha do final da rua. Dora. Me desculpa ser eu a te dizer. Mas, a Maria das Dores desmaiou ali na calçada. Acho que foi forte. Ela não responde. Deixei tudo cair das mãos. A xícara se espatifou no chão. Saí descalça, com o coração batendo no pescoço. Cheguei na esquina e lá estava ela. Deitada no chão, pálida, com a cabeça no colo da Araci. O cabelo solto, os olhos fechados. Parecia dormindo. Parecia, em paz demais. A ambulância chegou. Levaram ela. Eu fui junto, segurando a mão dela, pedindo baixinho para Deus não levar. Não agora. Não assim. Depois de tudo. Mas ela não voltou. Infarto fulminante. Palavras frias para descrever o fim de uma vida que foi só calor e luta silenciosa.
Eu não chorei de imediato. Fiquei muda. Sem chão. Como se o mundo tivesse perdido o som. A Júlia caiu no choro assim que ouviu. O Luciano, mesmo duro, deixou uma lágrima escorrer, escondido atrás da porta. E eu? Eu só parei de tremer quando entrei no quarto da Doris, abri a gaveta e encontrei um caderno. Era dela. Dentro, só frases curtas. Rascunhos. Palavras soltas. Mas uma me pegou em cheio. Se eu partir primeiro, quero que a mãe saiba. Ela me salvou mesmo sem voz. Aí, sim. Aí eu desabei. Chorei abraçada com aquele caderno como se fosse ela. Gritei com o rosto enfiado no travesseiro. Senti o útero doer, como se tivesse parido a dor de novo. O velório foi simples. Só as vizinhas, as mulheres da roda, uns jovens da escola, uma professora que conhecia ela desde pequena. Teve flor, teve vela, teve reza. Mas teve também algo que me marcou para sempre. Cada mulher da roda passou pela frente do caixão e deixou um papel. Eram bilhetes. Obrigada por seu silêncio forte. Você me ensinou que sobreviver é possível. Nunca vou esquecer seu olhar que dizia tudo. E no final, colocaram todos os bilhetes num potinho de vidro. Enterraram junto com ela. Porque, segundo a Júlia, a Doris era feita de pedaços de todas nós. Depois do enterro, voltei para casa vazia. Entrei no quarto dela. Sentei na cama. E fiquei horas ali. Até que, de repente, escutei um barulho na garagem. Me levantei, fui ver. E lá estavam mais de 20 mulheres, sentadas, em silêncio, com uma cadeira vazia no centro. A Júlia, de pé, disse: hoje a roda é para ela. E amanhã? Ela continua. Porque o que a gente construiu com dor, ninguém mais derruba. Me sentei. E ali entendi. Perdi minha filha. Mas ganhei um mundo de mulheres que não deixam mais nenhuma mãe sofrer sozinha. O luto é uma casa onde o relógio parou. O café esfria, o silêncio engole a gente, e tudo parece ter cheiro de lembrança. Depois que a Maria das Dores se foi, a casa ficou grande demais. Cada canto era um eco dela. O quarto, intacto. O chinelo ao lado da cama. O bordado pela metade sobre a mesa. A cortina ainda com o cheiro do sabonete que ela gostava. Eu continuei dormindo pouco. Comendo menos. Chorando mais. A Júlia tentava me animar, mas também estava em frangalhos. O Luciano se mantinha firme, mas eu via nos olhos dele. Ele carregava a culpa. Porque Doris sempre foi o espelho de tudo que ele não conseguiu ser. E agora? Não tinha mais como pedir perdão. Na primeira reunião da roda de Dora sem ela, ninguém falou por 20 minutos. Até que uma moça nova, de uns 20 e poucos anos, se levantou e disse: eu não conhecia a Maria das Dores. Mas eu ouvi falar dela. E só de saber que ela sobreviveu tanto tempo sem voz, eu entendi que minha dor também tem valor. Aquilo abriu a represa. A roda seguiu com mais força do que nunca. Porque o que é construído com alma não morre com o corpo. Vira raiz. Foi numa tarde, 2 semanas depois do enterro, que algo completamente inesperado aconteceu. Eu tava na varanda, descascando aipim, quando um carro velho, azul desbotado, parou na frente de casa. De dentro, saiu uma mulher. Morena clara, alta, com cabelo preso num coque bagunçado e uma expressão entre medo e surpresa. Meu coração disparou. Ela parou do lado do portão, com a voz trêmula. Dona Dora. Levantei devagar. Não reconheci de imediato. Pois não? A senhora soube o que aconteceu com a minha mãe, né? A dona Odete? Ali, meu sangue gelou. Soube que ela estava doente. Não soube mais de nada. A moça respirou fundo. Ela faleceu ontem. Eu me encostei na parede. Um misto de coisa me tomou por dentro. Alívio, talvez. Culpa, não sei. Mas algo me empurrou para frente. Você é filha dela? Sou. Meu nome é Vera. E aí caiu a ficha. Vera. A menina da Odete. Aquela que me olhava torto quando criança. Que ganhava doce enquanto eu esfregava chão. Ela continuou. Eu cresci ouvindo que a senhora era a encosto da casa. Que dava trabalho. Que era ingrata. Mas com o tempo, eu fui vendo. Fui lembrando. E agora, adulta, eu entendo o que a senhora passou. Fiquei quieta. Ela tirou da bolsa um caderninho. Achei isso nas coisas da minha mãe. É da senhora. Peguei.
Era o meu primeiro diário. Aquele que escrevi quando tinha uns 12 anos. Ela devia ter guardado para si, talvez por culpa, talvez por vergonha. Abri. Lá estavam frases minhas, cheias de dor de menina. Hoje a Odete me mandou dormir sem comer. Disse que eu era um fardo. Papai me olhou estranho. Me escondi no galinheiro. Será que eu sou invisível? A Vera enxugou os olhos. Eu não vim pedir desculpa pela minha mãe. Isso é dela. Mas eu vim dizer que eu acredito na senhora. E que, se um dia quiser conversar, eu tô aqui. Ficamos ali. Duas mulheres que a vida separou no início, mas que talvez ainda pudessem costurar algo. Nem que fosse só um ponto de paz. Sabe, Vera, eu guardei muito ódio de você. Porque enquanto eu limpava o chão, você brincava com boneca. Mas hoje, eu sei que nenhuma de nós duas sabia o que estava acontecendo de verdade. Ela assentiu. E antes de ir embora, me abraçou. Foi um abraço tímido, mas sincero. E eu chorei. Não por dor, mas por perceber que até o que a gente acha que foi perdido, às vezes, só estava fora do lugar. Naquela noite, abri o diário antigo, li minhas próprias palavras da infância e pensei: Dora, olha até onde você veio. E, no silêncio do quarto, olhando a cadeira vazia da Dores, eu falei: Filha, a senhora partiu. Mas deixou semente. E agora? Até o passado resolveu pedir perdão. A notícia veio por e-mail. Quem me mostrou foi a Júlia, toda animada. Mãe, olha isso. Uma produtora dos Estados Unidos quer transformar sua história num documentário. Eles viram o vídeo da roda que postaram naquela página de causas sociais. Lembra? Eu gelei. Documentário. É, mãe. Um filme. Com atriz, gravação, entrevista, legenda, tudo bonitinho. Eles querem vir pro Brasil, filmar na nossa garagem, falar com a senhora, com a comunidade. É coisa grande. Sentei na cadeira, respirei fundo e olhei pro céu da varanda, meio cinzento naquele dia. A vida tava me chamando de novo para contar. Só que agora não era só para uma roda, nem para um grupo de estudantes. Era pro mundo inteiro. E eles pagam? Perguntei. Pagam, mãe. E bem. Já ofereceram uma quantia para a senhora ceder os direitos. Mas aí tem que assinar contrato, deixar eles adaptarem como quiserem. Adaptarem. Isso. A história vai virar roteiro. Podem mudar uns nomes, suavizar umas partes, cortar outras. E aí veio a memória. A da tal produção de televisão que quis me transformar em vovó guerreira de novela das 6. Sem sangue. Sem lágrima. Sem verdade. Pedi para Júlia imprimir o contrato. Sentei com ele no colo. 3 páginas de letra miúda e um aviso no final. Após a cessão dos direitos, a produção terá liberdade de adaptar, editar e publicar a história conforme os critérios criativos do projeto. Fechei os olhos. E vi a Dores me olhando. Silenciosa como sempre. Como se perguntasse: vai deixar contarem por cima da nossa dor? Fiquei dias pensando. Conversei com o Luciano, que me surpreendeu. Mãe, o mundo merece conhecer a senhora. Mas não a qualquer custo. E com a Júlia, que, no fundo, também estava dividida. Porque sabia que aquele dinheiro podia consertar muita coisa. Na semana seguinte, a equipe da produtora me ligou. Uma mulher chamada Rebeca, com português arrastado mas muita simpatia, explicou os planos. Dona Dora, sua história é única. Vai emocionar o mundo. Queremos fazer algo impactante, mas também comercialmente viável. Comercialmente viável? Isso. Algo que toque, mas que venda bem. Que inspire, mas que não assuste o público. Por isso, algumas partes, a gente pode suavizar. Foi aí que entendi. Eles queriam minha vida, mas sem o que me fez quem eu sou. Rebeca, posso te contar uma coisa? Claro. O que me tornou quem eu sou foi a parte que assusta. Foi o grito preso na garganta, foi o sangue que ninguém quis ver, foi a água fervendo na mão, foi a palavra que nunca saiu da boca da minha filha. Eu entendo. Não, não entende. Porque se entendesse, saberia que suavizar minha história é apagar a minha existência. Ela silenciou. Se vocês quiserem contar minha vida como ela foi, com cada dor, cada erro, cada escolha errada, cada perdão difícil, a gente conversa. Se quiserem transformar numa novela de superação com final feliz e trilha sonora, então me deixem aqui,
com minha roda, meu café e minha cadeira velha. Silêncio do outro lado. Depois de uns segundos, ela disse: "Vou conversar com a equipe." Desliguei com o coração tranquilo. Pela primeira vez, não treme. Na noite seguinte, tivemos roda. Estava mais cheia do que nunca. Uma mulher nova, que nunca tinha aparecido antes, disse: "Vim porque soube que a senhora recusou dinheiro para manter a história fiel. Isso me deu coragem para contar a minha também." E contou. No meio da roda. Aos prantos. Pela primeira vez. Ali eu entendi. A minha história já era patrimônio vivo. E o mundo que quisesse ouvir, que viesse até ela como ela é, crua. Real. Inteira. 2 dias depois, a Rebeca ligou de novo. "Dona Dora, a senhora venceu. Vamos contar do seu jeito. Do começo ao fim. Sem corte." Sorri. "Ótimo. Porque se for para ser produto, que seja de cura. Não de venda." A estreia do documentário foi marcada para setembro, mês da primavera. Achei simbólico. Porque, para mim, foi o mês em que as flores finalmente começaram a nascer nos galhos secos que carreguei por uma vida inteira. A equipe veio de fora, filmou com respeito. Sentaram na roda, ouviram cada mulher como gente, não como personagem. Até o Luciano falou no documentário. E, com a voz trêmula, disse: "Essa mulher aqui não é só minha mãe. Ela é a mulher que me ensinou que tem perdão que exige trabalho. E eu ainda tô cavando com as mãos." A Júlia foi quem cuidou de tudo na parte técnica. A Vera, filha da Odete, apareceu numa das gravações e pediu para contar sua parte da história. Chorou. Foi abraçada. E pela primeira vez, eu vi 2 passados diferentes caminhando lado a lado sem tropeçar. E aí veio o convite. "Dona Dora, queremos encerrar o documentário com a senhora voltando ao lugar onde tudo começou. A casa da sua infância. A casa onde sua mãe morreu. Onde a senhora virou criada. Onde o pai fez o que fez." Fiquei muda. Aquilo bateu forte. "A senhora aceita?" Demorei para responder. Mas aceitei. Fui. Subi naquele ônibus com a garganta seca e o coração batendo igual tambor de congada. A casa ainda estava lá. Abandonada. Envelhecida. Com o mato tomando conta do terreiro e a porta pendurada. Cheguei debaixo de um sol fraco. A equipe ficou à distância. Só eu e a câmera, registrando. Mas quem estava de verdade ali? Era a Dora de 8 anos. Entrei. O chão ainda rangia. O tanque de cimento, rachado. O mesmo onde minha mãe caiu. Tive que me segurar. O cheiro da terra molhada subiu no nariz e veio junto com tudo. A dor, o medo, o abandono, o olhar da Odete, a mão do Benedito. Fui até o quartinho onde dormia. Ainda tinha o gancho na parede onde eu pendurava minha roupa de ir para a missa. E ali, no canto da janela, encontrei uma caixa velha. Curiosa. Abri. Dentro, um par de sapatinhos infantis, uma bonequinha de pano com um olho só e um pedaço de pano bordado com meu nome, Doralice. Chorei. Chorei como nunca tinha chorado antes. Ali estava a Dora antes da dor. A Dora que ainda acreditava que seria feliz, que ainda brincava de casinha, que achava que amor era doce, não tapa. Sentei no chão de barro batido e falei, olhando para a câmera. Eu voltei. Não para reviver o que sofri, mas para dizer para essa menina aqui que ela sobreviveu, que ela venceu, que ela virou mulher, virou mãe, virou voz de um monte de mulher que ainda apanha calada. Eu tô viva. E eu sou prova de que dor não define destino. Só molda a coragem. A produção desligou a câmera em silêncio. Um dos rapazes da equipe chorava com a camiseta cobrindo o rosto. Na saída, antes de fechar a porta da casa, deixei ali o par de sapatinhos. Em cima da janela. Como quem diz, você pode ficar em paz agora. Porque eu levei a gente até onde a gente merecia. No retorno, o ônibus foi em silêncio. Mas dentro de mim, parecia que uma orquestra tocava. Um som calmo. De missão cumprida. E quando cheguei na vila, na frente da minha casa, tinha balões, cadeiras, faixa estendida. Bem-vinda, Dora. Aqui você não é sobrevivente. É semente. Mais de 50 mulheres na porta. O Luciano, segurando uma bandeja com pão de queijo. A Júlia, com o rosto molhado de choro e um buquê de flores do campo. E no meio da roda, uma cadeira vazia. A minha. Sentei. E ouvi.
cada uma delas contando como aquela história a minha tinha dado coragem para começar a própria. E foi ali que entendi. Minha história não era mais só minha. Ela era delas. Era da Doris. Era da Júlia. Era da Vera. Era da mulher da feira, da dona do salão, da menina que fugiu de casa. E eu? Eu era só a boca que gritou por todas. A casa estava cheia. Era aniversário da roda de Dora. Um ano de encontros, abraços, confissões, curas. Um ano desde que aquela velha garagem virou templo, virou útero, virou abrigo. A produção do documentário voltou só para registrar. Não tinham planejado, mas entenderam que o final estava ali. Que o encerramento da minha história precisava ser em casa, com minhas mulheres, com minha gente. Eu sentei na cadeira no centro da roda. Com o mesmo vestido florido que minha filha costurou. Cabelo preso num coque simples. Terço da minha mãe no bolso do peito. Todas em silêncio. Até que a Júlia falou. Hoje, quem fala é só ela. Nossa mãe. Nossa amiga. Nossa guia. Nossa Dora. Peguei o microfone como quem segura um coração. E comecei. Um dia, eu pensei que não ia durar. Pensei que ia morrer em silêncio, que ninguém ia saber meu nome, que a vida ia me enterrar antes mesmo de eu cair no chão. Mas Deus me deixou aqui por um motivo. Não para ser exemplo, não para ser heroína, mas para ser ponte. Respirei fundo. As lágrimas já vinham. Eu errei. Errei muito. Me calei quando devia gritar. Aguentei o que não devia. Demorei demais para dizer não. Mas, também, amei demais. Protegi demais. Fui chão para quem pisava, e mesmo assim, me levantei. E hoje, olhando para vocês aqui, eu sei que valeu. Parei um instante. A câmera captava tudo. Mas quem estava realmente me ouvindo era o mundo. Eu só queria pedir uma coisa para quem tá me ouvindo. Seja aqui na minha frente, seja do outro lado da tela. Escuta com o coração aberto. E agora, meu bem, me conta aqui nos comentários. O que mais mexeu com teu coração nessa história? Foi a dor que eu engoli calada? Foi a força que eu tirei do nada? Ou foi o jeito que a vida me ensinou a seguir, mesmo com o peito rasgado? Quero saber tudo, viu? Cada palavrinha sua é como um abraço apertado para essa vovó aqui. E aproveita para me dizer de onde você tá me escutando. Porque mesmo de longe, a gente se encontra nessa roda de afeto que é feita de história, coragem e verdade. Fechei o microfone. As mulheres se levantaram. Me abraçaram uma a uma. Não teve música. Não teve festa. Teve gratidão. Teve verdade. Teve cura. Naquela noite, sozinha no meu quarto, sentei na beira da cama, escrevi a última página do meu novo caderno. Se um dia alguém quiser saber quem eu fui, diz que fui aquela que apanhou, sim. Mas que não virou pedra. Virou flor. E espalhou semente por onde passou. Fui mãe. Fui ferida. Fui voz. E, acima de tudo, fui mulher. Fechei o caderno. Apaguei a luz. E dormi.